Fala pessoal, começando o Tech Shorts número 8. É bem verdade que o uso de inteligência artificial é bem difundido dentro da área de tecnologia. Mas será que outras áreas-chave dentro das empresas, como o RH, por exemplo, já estão colhendo os frutos dessa inovação? Também é verdade que há um receio de muita gente em ser substituído por máquinas no futuro próximo. Só que faz sentido pensar que todas as habilidades humanas se tornaram inúteis e que computadores podem fazer tudo? Para falar disso e muito mais, convidamos Daniele Luz, especialista em IA aplicado em RH. Traz pra gente uma visão geral de como a área está sendo impactada pela inovação, além de fazer uma reflexão muito importante sobre a presença das mulheres na tecnologia. Querida Dani Luz, um super prazer te receber aqui. A gente já conversou bastante anteriormente aí, e a gente tem muita coisa para falar hoje. Tecnologia, inovação, IA, RH e tudo mais. Mas antes, eu acho que vale super a pena a gente dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre carreira para só depois a gente chegar ali, de fato, num assunto mais técnico, né? Ali, digamos assim, um pouquinho mais frio do que o que vai ser esse primeiro papo nosso aqui, né? E conversando com você em outras ocasiões ali, uma coisa que me encantou muito foram as voltas, né, que a vida de Dani deu até a gente chegar nesse ponto, e algo que se destacou ali, né, foi uma fala sua, né, a presença da mulher na tecnologia, né, e esse é um assunto que, por mim, eu sempre quero trazer aqui no Tech Shorts, né? A gente, alguns episódios atrás, a Natália Mâncio, do Google, né, falou aqui pra gente um pouquinho sobre etarismo. Então, assim, a gente tem uma série de barreiras ainda que a área de tecnologia enfrenta, né? Seja em relação à idade, à diversidade, questões de gênero, né? Então, eu queria, antes da gente, de fato, entrar ali nesse assunto de IA um pouco mais técnico, te dar as boas-vindas, seja super bem-vinda ao Tech Shorts, e falar, temos uma mulher definitivamente em tech, mas que já foi de RH, na verdade continua sendo, uma coisa não anula a outra, a gente já estava comentando isso aqui, mas a gente culturalmente costuma pensar, RH é algo mais relacionado ao cuidado com o outro, cuidado com o colaborador, cuidado com as pessoas que estão ali. Tecnologia é algo mais frio. Mas eu acho que a gente tem lugar para todo mundo em todos os lugares, né, Dani? Sim. Bom, Celso, obrigada pelo convite. É sempre muito legal conversar com você. E começar o papo com esse assunto é algo que já me traz um sorriso adicional. Porque a gente vê ainda muitas conversas, né, dividindo águas. Quais os assuntos que são relacionados a recursos humanos, assuntos relacionados à tecnologia, e já abrindo um pouco a curiosidade das pessoas que vão acompanhar a gente aí durante o papo, tudo que a gente fala sobre inteligência artificial, ela tem dois pilares muito grandes: pessoas e máquinas. E uma não anda sem outra. Pois é. Então, fico muito feliz de ter aí bastante lugar de fala nessa entrada, que a minha formação inicial é 1900 e alguma coisa, foi em Não, ciência da 1900 e não computação. interessa para Não ninguém, Dani. interessa, exatamente. Então, foi em ciência da computação, comecei minha carreira nessa área, e a minha motivação sempre foi, isso é uma parte chave já, a minha motivação sempre foi aquilo que me desafia. Uhum. Então, uma palavra que eu gostaria de deixar já para as pessoas que estão ouvindo: que te desafia? Então, isso é o que te move. Então, durante a minha carreira, foram surgindo diversos convites e diversos desafios que me fizeram realmente transitar com uma maneira muito natural e muito confortável por ciência da computação, desenvolvimento de sistemas para grande porte, depois transitar dentro de recursos humanos, e já há mais de 15 anos também trabalhando com remuneração, e uma paixão que é remuneração dentro de recursos humanos. E nos últimos 4 anos eu voltei a me enfrentar novamente com a tecnologia. Voltei para a faculdade da engenharia da computação,
passei pela faculdade, acabei de concluir agora o mestrado na área de tecnologia e de recursos humanos, então esse foi um mestrado duplo dentro dessas duas áreas de expertise, tanto é que a minha dissertação foi no contexto de pessoas e tecnologia na inteligência artificial. Então, a minha mensagem para vocês é, primeiro de tudo, o que te desafia? Segundo qual é realmente a sua motivação e coragem. A área de tecnologia não é só para homens, a área de RH também não é só para mulheres. Então, atualmente, Exatamente. estamos buscando o quê? A motivação individual e principalmente romper silos. O nosso papo que a gente vai comentar agora é o ser humano ele é muito adaptado por questões e formas tradicionais de modo de funcionamento. A nossa mente ela precisa de referências para depois o ser humano ir criando novos caminhos. E estamos com esse poder maravilhoso na nossa geração, na nossa era, agora, de criar e fazer novos caminhos. Isso traz para a gente muitas responsabilidades. Sim. Então, a resposta é: tenha coragem. Tenha coragem de entrar. Se você é um homem que estou trabalhando na engenharia e eu tenho recebido muitos contatos de colegas que estão na área da remuneração e eram engenheiros e ficavam naquela preconceito inverso, né? Poxa, eu estou em Sim. RH, mas eu fiz engenharia. Pô, que top, né? Então você está levando o melhor do que você aprendeu na sua faculdade de engenharia para a área de recursos humanos e vice-versa. Pessoas que fizeram atividades muito voltadas para humanas e estão indo, transitando para a área de exatas. Essa é a sacada do momento. Tudo que a gente vai falar daqui a pouco vai estar vinculada com quebrar barreiras, ter coragem, coragem de inovar. E você mesmo comentou, né? Você é TI raiz e tá aí, ó, fazendo podcast, tá aí Não é? fazendo essa jornada. Olha que maneiro. E muito Verdade. bem. E eu acho, e pô, super agradeço pelo elogio e acho que a gente tá num momento assim de se despir efetivamente dessas crenças que a gente nem sabe exatamente como que surgiram. Tudo bem, no passado a gente tinha ali faculdades de exatas, né, com a maioria de homens, mas nunca se soube o porquê. Não existe nenhuma prova de que homens são melhores com ciências exatas do que mulheres, né? E para o RH é a mesma coisa, né? Ah, não, o RH, ele tem. Quem trabalha no RH tem mais sensibilidade e tal, mas isso daí é você dizer que homens não têm a capacidade de terem essa sensibilidade no trato com outras pessoas e tal. E também querer dizer que só porque eu não sou de RH eu não preciso ter um trato fino com as outras pessoas, o que é péssimo também, né? Então eu acho que, falando muito por tecnologia, a gente está nesse momento de ser um canivete suíço, digamos assim, né? Onde a gente una as soft skills, que, como falei, eu estava num papo aqui com o Michael Buchong, da Nokia, e ele pontuou, né, que soft skills na verdade, comunicação, liderança e relacionamentos não são soft skills, na verdade são hard skills, porque a gente tem total possibilidade de aprender, se desenvolver e aprimorar, né? E isso tudo baseado em utilizar, reutilizar e reutilizar e reutilizar. Então, acho que é muito nesse sentido, né? Então, assim, não sei quantas meninas, né, estão ouvindo aqui a gente, e não precisa nem ser o pessoal que está entrando na faculdade, não. Pode ser muitas pessoas com uma realidade parecida com a da Dani. Fez uma primeira graduação, depois mudou de área, de repente voltou para a tecnologia para fazer um mestrado. Eu acho que todo mundo tem isso na mão, assim, essa possibilidade. Claro, umas pessoas com mais dificuldade que outras, mas eu acho que a vontade talvez seja o principal combustível aí, né? Isso, e a coragem, viu? E antes de Sim. concluir o mestrado, eu tinha a minha ambição pessoal de ter a formação da engenharia. Então, a minha coragem de retornar aos 41 alguns anos para a faculdade, sentar lá junto com pessoas que poderiam muito bem ter idade para ser meus filhos, precisou realmente que eu precisei me reinventar.
Essa é a Sim. grande parte. E eu recebo também muitas colegas, mulheres, homens, tentando, poxa, Dani, eu não queria ter essa coragem que você teve, eu queria ter essa disposição e tal. Então, não precisa muita coragem nem muita disposição, só basta o primeiro passo, que não é fácil. Então, Exato. sentar na sala de aula, e eu fiz questão ainda de ser raiz, não fiz online, fiz. E para minha surpresa, tinha muitos novos que também preferiam online. Então, no momento da sala de aula, até que você comentou uma coisa que me chamou atenção, é, atualmente a quantidade de mulheres nas áreas de exatas é pequena, mas há muitos Sim. anos atrás também era pequena e historicamente também é pequena. E isso tem algumas explicações muito pela questão da sociedade. A sociedade, no passado, ela formava muito mais as famílias para as mulheres ficarem em casa e para os homens trabalharem. Uhum. E isso a gente vem mudando nos últimos anos. Eu gosto muito de falar usando dados. Existem alguns relatórios do IBGE, inclusive, que mostram os cenários de desenvolvimento de mulheres com nível superior, e isso vem crescendo nos últimos anos. Então, essa questão é da sociedade, não é só da sociedade tipo Brasil, é realmente cultural. E quantos filmes que a gente assiste, que aquele filme Estrelas Além do Tempo, que eu Sim, acho incrível o filme. fantástico, eu gosto muito de falar dele, e que as mulheres tinham várias barreiras. Então, isso está mudando. Acho que o contexto da nossa sociedade está mudando de que a responsabilidade da família não é só da mulher cuidar dos filhos, é do componente familiar. Então, nisso já traz uma primeira base, que deixa tanto a mulher quanto o homem numa situação de possibilidades iguais de carreira. Essa é uma mudança aí bastante interessante. A gente vai vendo isso aí sendo transformador. Ao mesmo tempo que eu até posso compartilhar também depois, vou deixar aqui no link para você, os materiais que a gente tem visto do World Economic Forum, eles mostram que nos últimos anos, as pessoas, em geral, de qualquer gênero, estão preferindo não ir para a faculdade. E isso é um risco, isso é um risco para a nossa sobrevivência no Eu futuro. Eu não acho. estou falando de 5 anos, né, 10 anos. Se você quiser, a gente volta sobre isso quando for falar mesmo de IA. Mas, enfim, essas características estão mudando bastante, então algumas coisas não mudam tanto, inclusive muitas empresas estão colocando cada vez mais vagas afirmativas para mulheres, vagas afirmativas para pessoas com necessidades especiais e diversas outras características, sendo que essa questão ela é social mesmo. Muitas das situações não são nem impossíveis, porque 15, 20 anos atrás as pessoas não tinham esse preparo por o que está sendo demandado hoje. E se a gente não mudar esse cenário, por isso que eu faço questão de falar. Pessoas, mulheres, homens, conhecem adolescentes, está ali também, o Celso vai compartilhar o link, começa pelo primeiro curso, o Prompt Engineering for Everyone. Esse aí é o curso número 1. Tá com seu filho reclamando? Manda ele fazer esse curso. Tá correto. Eu até dei aula na UFRJ, falei com os alunos que estavam se formando em engenharia. Teve aquele momento crítico com a namorada, namorado, não falhou o compromisso? Vai fazer o Vai curso, fazer, pelo amor que de é o Deus. Pelo primeiro menos você agrega ponta alguma coisa, né? que é a primeira ponta de entrada para qualquer pessoa, em qualquer área. A tecnologia, e não é somente a IA é só a nossa propaganda do momento, Exato, ela exatamente. realmente está tomando conta das conversas, mas a gente precisa ter qualificação, precisa ter conteúdo. Sem conteúdo, ninguém vai a lugar nenhum em nenhuma área. Eu acho, inclusive, que essa é uma questão que vai além do tema tecnologia, RH ou qualquer coisa do tipo. Acho que pessoas sem conteúdo, como diziam os antigos, né, é um saco vazio, né? E saco vazio não para em pé, né? Então, realmente, eu também observo assim esse risco, né, que a gente pode estar começando a aumentar cada dia que passa no desinteresse realmente das pessoas. Eu acho que muito por conta do imediatismo que é proposto, né, e que infelizmente é mais eficaz na mente do jovem do que de pessoas mais velhas, né? Esse imediatismo sequestra as pessoas e realmente eu acho que é um ponto negativo. E só antes da gente seguir o nosso papo aqui, você estava falando sobre. Você deu o exemplo do filme de Estrelas Além do Tempo, e eu estava pensando aqui que
talvez seja a grande prova de que a gente, ao falar de mulheres em tecnologia, ou de pessoas que culturalmente não faziam parte desse grupo, e que agora fazem, talvez a gente esteja falando muito mais das barreiras que existiram e agora a gente está conseguindo quebrar, do que efetivamente da falta de vontade das pessoas em quererem estar aqui. Porque é muito possível que desde aquela época, não apenas aquelas mulheres que foram disruptivas, mas tantas outras também queriam fazer algo do tipo, mas por conta das barreiras não conseguiram. E agora, muitas só conseguem porque, de algum jeito, a gente tem não eliminado, mas diminuído essas barreiras, né? E aí, enfim, a gente deu uma passada aqui, né? Fizemos uma introdução sobre Dani, né? Sobre Dani Luz aqui, falando por onde foi, para onde foi depois e onde. Não acabou, eu acho, né? Eu já te falei isso outra vez. A gente estava falando sobre seu mestrado um dia e eu falei, olha, eu acho que o próximo passo é um doutorado e eu não sei se vai acabar por aí também não, né? Então, só o tempo vai dizer pra gente. Mas, voltando aqui agora pro nosso tema IA, IRH, né? Eu acho que é uma inocência muito grande achar que inteligência artificial ia se resumir somente à tecnologia e que não chegaria com tudo em outras grandes áreas, como a área de recursos humanos, né? Eu acho que tudo bem, espera-se muito da tecnologia do ponto de vista de inovação, mas o uso efetivamente e os benefícios das inovações, eu acho que são aplicáveis e devem, sim, de fato, serem aplicáveis não apenas dentro da própria tecnologia. E RH talvez seja um grande exemplo. E eu digo isso olhando até para a história recente, onde a gente tem grandes exemplos aí de agilidade aplicada ao RH, né, outras inovações aplicadas ao RH e, como você falou, né, a propaganda do momento, inteligência artificial. Então, queria ouvir um pouquinho de você o papel transformador de IA na gestão de pessoas, né, a percepção de Dani sobre isso e o que a gente hoje tem aí no mercado. Bom, respostas que não são triviais para o assunto do momento. Em cada site que você entrar, vai ter uma série de respostas para essa pergunta. Inclusive, você pode perguntar para o Copilot, para o ChatGPT, para o Gemini, qualquer um desses vai começar te dando a resposta. Então, a minha primeira reação nesse tema é: estamos, de fato, transformando a forma de fazer e a forma de interagir com a máquina. E Uhum. é transformação para qualquer área, não é somente RH, não é somente limitada a uma área do saber, pelo contrário, a gente pode, de fato, utilizar isso como ferramenta para toda e qualquer interação. Inclusive, se você tem uma entrevista, vai estar com dúvida de como você se portar, a IA está lá para te apoiar. Se você tem uma reunião, não sabe como fazer as notas da reunião, então, mais do que nunca, hoje tem alguns softwares, inclusive do próprio Copilot, que já faz a ata da reunião para você. Isso pode ser em qualquer assunto. Tem algo que foi um reminder, que você precisa estar relembrando para dia seguinte. Como se posicionar, como reagir numa situação tal. Então, assim, é uma série de oportunidades que é muito ingênuo. Essa é uma grande verdade. É muito ingênuo a gente querer limitar os campos de atuação e os campos de impacto da inteligência artificial. E eu tenho visto muito, eu não tenho medo de comentar sobre isso, eu tenho visto muitas pessoas tomando lugar de fala para comentar o que pode fazer A ou B, mas assim, é ilimitado. Sim. Grandes doutores e grandes nomes sobre o assunto, inclusive faço questão de citar também o professor doutor Miguel Nicoleles, que é uma referência em várias áreas, tanto eu nem vou limitar aqui a descrever o currículo dele, porque ele é realmente fantástico, mas uma das coisas que ele fala e que me marca muito é que a gente nós estamos diante de uma transformação, assim como a gente viveu na época que o ser humano aprendeu a escrever, aprendeu a se Sim. comunicar. Então,
qualquer coisa que qualquer pessoa ouse a falar como áreas de atuação, limitando, colocando espaços ou colocando referências, está se arriscando demais, porque a gente ainda não imagina o potencial onde pode chegar. Então, é ilimitado. A primeira coisa que a gente tem que fazer, já que é ilimitado, a gente precisa, então, começar a dar um pequeno passo a cada Exato. dia, aumentando um pouco mais a curiosidade. Então, a palavra do momento é curiosidade, sem limitação. O que a inteligência artificial pode fazer por mim? Eu leio muitos artigos, um deles também sobre a nossa era, né, da Revolução Industrial 5.0, e os grandes autores sobre esse tema, se quiser eu posso botar ali também o nome do autor que eu estou me referindo, ele comenta justamente isso, não é o que a gente vai fazer com a IA, mas sim o que a IA ou as ferramentas vão fazer por mim. Então, resumindo, inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Para isso, a gente tem que saber como usar. E como é uma ferramenta nova, está todo mundo aprendendo juntos. Então, não tem limites. Essa é a Até primeira. que a gente encontre as bordas, né, ali a gente vai explorando, né? Em algum momento talvez a gente chegue ali em algum limitador, né? Pode ser que o limitador nem seja tecnológico, né? Seja de repente um limitador ético, ou ali relacionado à legalidade da coisa, né? Acontece muito, né? Mas enquanto não nos depararmos, né, a gente vai andando, né? Sim, sim, e é a mesma pequena, né, proporção quando foi, alguns anos atrás, o lançamento do Google, de ferramentas de buscas, Sim. algumas empresas ficavam reticentes de utilizar, e depois disso passou que outras ferramentas já de inteligência artificial foram lançadas sem essa propaganda toda que a gente vê hoje, como o próprio telefone, cada vez mais ganhando funcionalidades que a gente chama de smart, ele realmente é smart Exato. porque já vinha usando tecnologias, você é muito melhor do que eu para falar sobre isso, e a gente não foi dando nome. Mas então, assim, a, a- eu gosto de mostrar também esse daqui, que é um outro livro Xorodó. Não vai aparecer ele aqui. A história da História da computação, computação. que ele mostra, depois eu vou te mandar também ele. Ele é escrito pelo Dermot Turing, que é o sobrinho do Alan Turing. Uhum, do Alan Turing. Então, a inteligência artificial já existe desde 1951. Então, assim, não Exato. é nada novo. Então, a outra coisa que eu gosto de reforçar toda vez que eu falo sobre IA, porque dá uma certa agonia nas pessoas de quererem acelerar o conhecimento, é porque eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Tem que aprender, fato, assim como tem que aprender qualquer outra ferramenta. Vai aprender Sim. tudo no dia só? Óbvio que não. Vai dar Não, conta de conhecer tudo? fora Óbvio que que, de repente, tudo o que tem para se aprender talvez nem seja aplicável agora, nas necessidades atuais, né? Então, eu acho que é muito nessa linha também, né? Não se afobar a ponto de querer saber algo que você nem sabe onde vai aplicar ainda, né? Exato, e entender que os recursos computacionais, eles estão ganhando espaço de armazenamento, processamento, cada dia mais, de uma maneira exponencial, que a gente pode acompanhar aqui alguns sites, recomendo também o site Our World in Data, que ele mostra o quanto que o consumo e o volume de dados trafegados em virtude da inteligência artificial cresceu exponencialmente nos últimos anos. Então, todas as máquinas, elas têm capacidade de processamento infinitamente maior do que o nosso. Então, Sim. não faz menor sentido ficar desesperado querendo aprender tudo de um dia para o outro. Assim como também não faz menor sentido ficar parado, não vou aprender nada porque eu não sou como a máquina. Então, Exato, você não exato. pode nem muito nem pouco, tem que ser. Acho que qualquer extremo nesse tema, eu acho que é prejudicial, É, né? Assim, eu acho que a máxima de que o equilíbrio é tudo se aplica muito bem nessa é. situação, né? Também concordo. Então, é por aqui, estou colando aqui nesse meio tempo, conforme a gente vai falando, os links que eu Sim, acho que são super fantásticos e são pouco conhecidos pela população, assim, em geral, né? Primeiro de tudo é que grande parte da população acaba achando mesmo que a inteligência artificial acabou de ser lançada agora, né? sim, sim, sim. Com o ChatGPT, e é a marca, é o marketing. Exato. Então, é sobre isso que a gente realmente precisa ganhar conhecimento, essa é a grande Uhum. palavra. Sim, todos esses links eu vou colocar aqui na descrição do vídeo aí,
para o pessoal poder acessar. E aí, mas assim, afinal, o que a IA pode ou já tem feito por nós quando a gente olha para o recorte de gestão de pessoas, Dani? Sim, Acho que a gente também não pode limitar a tecnologia nesse sentido, e talvez seja algo muito de até onde nós fomos ensinados a isso, né? De que o que tem para automatizar um RH? Recrutamento e seleção. De repente, escolher um currículo mais rápido do que fazia antes manualmente. E chega a ser um insulto isso, porque as possibilidades são inúmeras e, como eu falei, né, inovação e inteligência artificial vem dando uma atração diferente hoje na área de RH, né? sim. Tópicos que eu gosto sempre de enfatizar. A utilização da inteligência artificial, ela vem, de fato, como um elemento-chave para acelerar o tempo que as pessoas demorariam para ter a triagem de currículo, demoraria para identificar uma certa fórmula para um certo racional, calcular o orçamento, gerar hipóteses. Outro dia eu brinquei até com um grupo que a gente estava falando, tipo, se eu tiver aqui com uma interação seja do ChatGPT, Copilot, qualquer uma, e você vai falar assim, eu brinquei, né? Tirei a foto de um grupo de pessoas que estavam num ambiente e eu falei, calcula quantos homens e mulheres e dentro desse grupo, se eu tiver que lançar um benefício XYZ com propostas de cenários A, B e C, me calcula esse valor. E em 2 segundos faz uma simulação, que como antigamente a gente gostava muito de dizer, né, de papel de pão, e essa Sim, conta já sai de imediato. Então, imagina você numa reunião. Claro, a gente vai falar sobre ética daqui a pouco, mas sim, imagina sim, sim. você numa reunião e esse assunto surgindo e você faz uma interação e você já tem um norte. Opa, isso Sim. aqui não faz sentido, ou esse aqui faz sentido, e você consegue ir gerando respostas de forma mais rápida e assertiva. E uma outra questão também é justamente identificar que com a utilização da inteligência artificial você pode gerir o seu tempo para cuidar de coisas que realmente o humano que precisa focar. Então, pegando o exemplo que você trouxe do recrutamento, a triagem, entre aspas, dos currículos, ela pode, sem dúvida, ser mais acelerada. Então, talvez possa utilizar o tempo da equipe de talent acquisition das empresas para dedicar mais tempo no momento da entrevista, no momento como a gente costuma falar bastante hoje, do Employee Value Proposition. Em algumas situações, eu já ouvi falar em outros casos, né, de pessoas que estão buscando oportunidade, de que o recrutador está tão preocupado em fechar a vaga que Sim. não tem muito tempo para de fato entender, porque assim, se a gente para olhar, o momento que a pessoa está buscando uma nova oportunidade de trabalho, ou ainda que ela esteja trabalhando, mas está aberto para ouvir, então aquele é o momento do olho no olho. Sem dúvida. Aquele é o momento que a máquina não substitui. Então, observa que as oportunidades de desenvolver cada vez mais as facilidades que os recursos da IA oferece para você deixar a ferramenta agilizar e acelerar aquilo que a ferramenta faz muito melhor que você e deixar que essa interação ela ocorra de forma muito mais fluida, gratificante, e as empresas consigam de fato transformar, e muito tem se falado sobre marca empregadora, de que adianta você ser um foco numa marca empregadora se no momento de um recrutamento, ou no momento de identificar seja na própria empresa, os profissionais que já estão trabalhando, numa conversa com o gestor, uma conversa com o RH, as pessoas não terem tempo, e aí sim se sentirem máquinas. Olha que Sim. inversão de E a papel, né? gente entra numa situação muito delicada, assim, porque nós temos, claro, a figura de quem busca uma nova oportunidade, e aí você deu os exemplos, seja quem já está em uma vaga, uma posição, ou aquele que não tem um emprego no momento e está buscando, e que precisa de total sensibilidade, né? Cada um tem sua realidade, sua dificuldade, e precisa realmente desse olho no olho. E do outro lado, nós temos o profissional do RH, que é um funcionário que tem suas metas, que tem as suas pressões, os seus superiores ali solicitando e questionando e perguntando. Então, é uma situação onde a tendência de que todo mundo saia perdendo é muito alta,
né? Seja ali em relação à estabilidade emocional, seja o próprio emprego efetivamente, né? Então, se a gente conseguir otimizar o tempo daquele profissional para que ele se dedique ao que tem que se dedicar, né? Que é, de repente, numa entrevista, a dedicação em ter tempo para explicar a vaga, para entender o ponto ali de quem está chegando agora, talvez seja o grande trunfo da aplicação de tecnologia hoje dentro dos processos de RH, né? E aí você, enfim, Dani é especialista em remuneração, né? Que é uma outra área dentro é um outro tema, outra área dentro de RH, e traz para a gente ali também uma grande oportunidade de uma abordagem super personalizada para a necessidade dos colaboradores, né? E qual a sua experiência, Dani, observando a área de remuneração sendo beneficiada com o RH? Hoje a gente já consegue sair ali do outro lado de um jeito mais eficiente? Com foco na IA, que você diz? Exato, na utilização de IA para, sobretudo para remuneração, de repente a criação daquele pacote personalizado que uma equipe puramente humana, sem a ajuda de IA, não conseguiria realizar. Tá, vou dar o exemplo que uma coisa é a vitrine e outra coisa é a realidade, né? Uhum. Então, a vitrine realmente dá muitas oportunidades e a realidade, as empresas ainda estão se adaptando, e isso eu não falo com o viés da minha empresa, é o Sim. viés de todas as interações que eu tenho tido com as pessoas. Então, estamos utilizando as ferramentas para ajudar a criar os elementos de remuneração que são adequados e que melhor se encaixam para a empresa. Então, inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de fazer a palestra no evento da World at Work, que, para quem não conhece, é o maior fórum de remuneração do mundo, e foi lá nos Estados Unidos. E o meu tema foi justamente falando sobre inteligência artificial. E a minha grande frase foi: podemos usar a inteligência artificial para fazer os cálculos, podemos usar a inteligência artificial para fazer as conexões, sendo que as recomendações, que são as fases, né, dos dados prescritivo, preditivo e tudo mais que a gente vai falando, né, do analítico, a parte prescritiva, ela cabe ao profissional. Porque Sim. toda a tecnologia ela vai facilitar chegar com cenários, chegar com opções, sendo que a decisão é o profissional de remuneração que precisa ter muita qualificação para poder entender qual dos cenários vai fazer melhor sentido, vai ser o momento mais adequado, vai ter melhor fit com o perfil da empresa, vai ter realmente a melhor identificação com o perfil dos funcionários daquela empresa, daquela localidade, da área, de um determinado departamento. Então, o profissional de remuneração ele é sempre mais adequado para tomar a decisão final. Então, eu vou dar um exemplo também, até que foi no evento do Comp Day de outubro do ano passado, eu levei um case que a gente acaba querendo usar a inteligência artificial para fazer as coisas dos mesmos jeitos que a gente, da mesma forma que a gente sempre fez. E aí eu usei um exemplo muito engraçado. Todos os profissionais de remuneração precisam ter a conexão, entender como é que tem sido a evolução da inflação, para Sim. poder negociar com acordo coletivo ou para fazer reajuste anual, seja lá qualquer sorte. E aí eu peguei e botei um exemplo, pedindo para a inteligência artificial me mostrar como eu acho APIs, que é a forma Sim, sim. rápida de acessar online, para acessar os dados do Banco Central. Beleza. Isso foi uma pergunta, ou seja, eu pedindo apoio para a inteligência artificial, de propósito, para me gerar essa API. Top, me gerou. Depois eu provoquei uma segunda questão. Beleza, e se eu pedir agora, então, para que o próprio GPT me mostre qual foi a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Opa, então já é uma outra forma. E terceira parte foi: eu não quero mais saber de API, eu não quero que você me gere mais a inflação acumulada, eu quero que você me gere um gráfico comparando os três principais índices dos últimos 12 meses e plotando com isso, com aquilo, e pronto. Ou seja, sair do tradicional, que é o primeiro racional que a gente tem, como que eu Sim. faço isso? E ainda poderia ter feito diferente. Me mostra a fórmula no Excel para eu gerar isso. Então você percebe que a nossa pergunta ela precisa ser muito moldada. Sim. Porque senão a Estamos. gente, na verdade, só resolve o iniciozinho do problema, né? O resto a gente ia ter que fazer de qualquer jeito, né? Exato. Então o que a gente precisa entender é que pergunta eu vou fazer
para que eu tenha resposta eficiente. Depois, analisar a resposta que veio para ver se faz sentido. Porque é esse que é o ponto-chave. Sim. A nossa caixinha de ferramentas, ela está muito ocupada, está cheia de coisas na nossa mente. Então, talvez você não se lembre exatamente qual é o site que é o mais adequado, ou qual é a melhor forma, o que que você quer, mas se você sabe pedir adequado, e se você sabe o que vai retornar, se faz sentido ou não, é aí que vai fazer a diferença. Então, essa é a parte. Para você julgar se faz sentido ou não, o que que acontece? Você precisa ter especialização. Sem dúvida. Isso me faz concluir aqui, né, que a gente tem essa situação de repente, o trabalho pesado sendo feito pela inteligência artificial, mais uma necessidade master, né, de nós estarmos no comando efetivamente. Né? E aí isso me faz pensar aqui em um outro aspecto, queria que você falasse um pouquinho desse letramento digital do profissional de RH, né? Justamente por isso, porque não é simplesmente apertar um botão e deixar a inteligência artificial agir, né? A gente precisa acompanhar, ter a especialização, até para que isso evite que a gente se depare ali com alguns medos e alguns riscos que a gente imagina ter de ser substituído pela tecnologia e tal. Esse letramento digital se faz mais do que necessário. Né? Sim, e abrindo aí nessa conexão, também um outro link que eu passei para você, que é justamente aquele, né, do Prompt Engineering for Uhum. Everyone, ele é a porta de entrada para o letramento digital, que é o que a gente fala. E, basicamente, traduzindo isso, o que que a gente tem como referência? Entender como que usa as ferramentas, entender como que faz os acessos e as interações com as ferramentas de inteligência artificial, e não somente ela, assim como o Brasil é um dos países com maior índice, né, dos analfabetos, agora até eu esqueci o nome que a gente fala, olha, eu sendo analfabeto, corta essa depois. Não, aqui a gente corta nada. Analfabeto funcional, Funcional, quase. sim, sim. Tipo, a pessoa que concluiu, vai estudando, vai estudando, vai estudando, e depois você pede para alguém escrever algo, ou expressar sua forma de raciocínio e tal, e a pessoa não consegue. Não consegue, não porque não sabe as palavras, mas não consegue concatenar essa linha de pensamento. E o Sim. número de profissionais nessa situação está aumentando cada vez mais e vai na mesma linha do conhecimento digital, sem saber o que pode ser feito com as ferramentas. Então, esse momento é realmente preocupante no sentido de, primeiro, entender, primeiro de tudo, qualquer área que você for se dedicar, você precisa entender do que você está falando. Sim. E não é entender de fazer a pergunta no computador, é de entender porque como que funciona, se estamos falando de remuneração, quais são os princípios de remuneração, se estamos falando de recrutamento, se estamos falando de tecnologia, qualquer que seja a área, precisa ter um embasamento. Esse alicerce é do ser humano. Por quê? Sim. A máquina toda, a gente até pode reforçar um pouquinho mais sobre isso, né? O que fala, né, do GPT, seja o Copilot, seja o próprio Chat GPT, seja o Gemini, ele é Generative Pre-trained e transforma. Então, ele vai gerar algo que foi pré-treinado, e o pré-treinado é o quê? Aquela interação que uma infinidade de ser humano está tendo aí diariamente com todas as ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente está gerando mais e mais e mais conteúdos. E depois a inteligência artificial transforma. E nada mais é do que probabilidade, lógica e estatística por trás disso. Então, se a gente está alimentando todo esse conteúdo com base realmente fundamentada, e para isso a gente precisa entender do que a gente está falando, a tendência é que cada vez mais o que vai ser gerado e transformado seja consistente. Sendo que, ao longo dos 5, 10 anos, se a gente não tiver reposição de profissionais e pessoas se qualificando, cada vez mais as interações serão rasas, as Sim. validações serão rasas, e ao invés de ter uma tecnologia que vai estar agregando cada vez mais conteúdo, você vai ter tecnologia devolvendo para a gente conteúdos cada vez mais rasos. Vai Sim. chegar no momento que essa curva ela vai parar de crescer e ela vai decrescer. E o pior,
sem pessoas que tenham habilidade para criticar o que está sendo gerado. A Esse IA é o ponto acaba crítico. não criando nada do zero, ele se baseia em todo o conhecimento que a gente proporciona para ele ali com suas interações. E sim, né, eu acho que seria um resultado catastrófico e representaria um desperdício absurdo desse tipo de tecnologia. A gente alimentar, de repente, a IA com algo pobre em conteúdo, em sentido, em importância, em valor, né, de conhecimento, e ele nos retornar algo até pior do que o que a gente passou para ele, né? E a gente está vivendo um momento de encantamento. Um momento de encantamento, por quê? Por que que tá gratuito? Porque nós somos o Exatamente. produto, não existe produto Exatamente. gratuito, né? Então essa é a primeira parte. E estamos nessa fase do encantamento porque a gente está interagindo e cada interação vai gerando mais conhecimento, vai gerando mais transformação, mais treinamento, perdão, para que essa transformação ocorra com probabilidade cada vez maior de assertividade, sendo que daqui a pouco essa curva vai começar a estabilizar e daqui a pouco vai começar a decrescer. Ah, daqui a pouco amanhã? 3 anos, 5 anos? Não. Não Mas sabemos. vamos colocar aí daqui uma próxima geração. A gente está chegando com a geração alfa Exatamente. agora, Nascidos em 2030, 2025 são todos da geração. Não, na e verdade, já nascendo um pouco antes, isso e aí. aí até De agora em 2030 já diante é geração começam. beta, se eu não me engano. Mas vamos falar assim, não precisamos ir tão longe. Não é de agora em diante, ainda é alfa pelos estudos até 2030, mais ou menos. Perfeito. E essa é a época que as pessoas começam a entrar no mercado de trabalho, 18 anos, vamos Uhum. colocar aí. E você imagina que essa geração, que é a geração TikTok, não quer ter uma formação, não quer ter um compromisso com o embasamento, quer ter um compromisso de replicar e de Exato. moda e de onda. Daqui a uns 15 anos, 20 anos, que tipo de conteúdo que vai estar sendo alimentado na inteligência artificial? Porque Sim. eles vão estar sempre sendo revisitados, reavaliados. E é um cenário bastante crítico. A gente precisa garantir o É futuro da só uma humanidade. reciclagem, é só uma reciclagem de É. um conhecimento que hoje já capenga ali, né? Já tem seus problemas de qualidade, digamos assim, né? É, e a gente comentou aqui sobre o letramento digital, ou seja, a importância do profissional de RH em estar inteirado das novas tecnologias, buscar conhecimento, buscar esse pensamento crítico, inclusive para poder entender se aquilo ali tem valor ou não, aquela resposta tem valor ou não. Mas a gente tem na outra ponta, ou não necessariamente na outra ponta, talvez na mesma ponta e com uma importância diferente, o mercado, as empresas. Você acha que as empresas têm dado a devida atenção, a devida importância do uso de novas tecnologias, sobretudo inteligência artificial, em áreas que não são essencialmente de tecnologia, como o RH, por exemplo? Bom, eu acredito, e de novo vou até refrasear, né, não é o que eu acredito, é o que os números também mostram. Os estudos têm sido, bastante enfáticos que as empresas elas estão ainda em fase de transformação. Então, é muito no perfil e a característica da empresa. Tem empresas que ainda estão atuando como se estivessem lá na indústria 3.0, ainda se informatizando com recursos básicos, ainda instituindo processos. Então, é mais sobre a característica da empresa do que as características dos departamentos nas empresas. Sim. Então, posso pegar também o exemplo que está dentro do site corporativo deles, tanto da L'Oréal quanto da Natura, eles já colocam na sua declaração institucional as grandes características da indústria 5.0, que é o quê? Identificar que cada cliente, que é o consumidor final deles, é único. Então, ele fala, cuidando de 8 milhões de necessidades individuais. Sim. Para isso, o que que depende? Todas as áreas da empresa precisam, de alguma forma, se modernizar. Então, é uma engrenagem que ela realmente precisa estar concatenada, digamos assim, para que
o resultado final seja de forma mais ágil, seja de forma mais modernizada. E tem ainda empresas, e aí não vamos julgar se está, né, numa qualidade que não está adequada ou não, simplesmente é a fase que a empresa está, que ainda não chegou nesse momento. Vai chegar Sim. lá daqui a pouco. Alguns profissionais que estão em perfis de empresas 3.0 ou ainda 4.0 que já estão buscando esse passo à frente. E é sobre isso, é sobre o que cada profissional pode levar de iniciativa. A gente precisa entender muito que a empresa ela é feita de quê? De pessoas, o capital humano, nós somos os grandes provedores de recursos das empresas, recursos intelectuais. Sim. Então, não precisa necessariamente aguardar que a empresa mova para uma nova abertura, para uma nova tecnologia. Depende de como que nós podemos levar isso como um contexto de iniciativa. Nós podemos fazer a mudança. E aí você comentou, né, sobre grandes empresas, como é o caso da L'Oréal e Natura. Nesse caso, talvez seja algo muito mais puxado pela necessidade de se atualizar e pela proposta que os próprios colaboradores colocam, do que algo empurrado ali, né, pela empresa em cima dos departamentos, né? E eu, pelo menos, enxergo dessa forma, né? Boa parte da transformação digital que a gente hoje vê nas empresas, algumas já estão perto de concluir, outras ainda estão caminhando ali para fazer, é muito mais a necessidade que puxou essas empresas a se transformarem do que uma vontade soberana da empresa em empurrar isso, seja ali nas suas áreas ou nos seus colaboradores, né? Eu acredito que vai até além disso, sabe, Celso? Porque a globalização e a competitividade por maior qualidade, por melhores retornos financeiros, Sim. é o que realmente impulsiona a empresa. E eu não entendo que vai ter um fim dessa customização. É realmente ciclos. Aceleramos pelo momento, daqui a um tempo vamos olhar, ver o que o mercado está fazendo, o que está sendo a demanda, e vem outro ciclo, outra oportunidade de revisitar aquilo que já estava inovador para continuar ganhando cada vez mais espaço e fatia de mercado para se manter competitivo e manter realmente diferenciado no mercado que cada empresa atua. Sim, sem dúvida. Eu queria só voltar num ponto aqui, né? A gente estava falando ainda ali sobre os desafios para os colaboradores, a questão do aprendizado e tal. Eu acho que vale a pena a gente falar para aquele profissional de RH que ainda é receoso com tecnologia, sobretudo com a inteligência artificial, nesse boom que aconteceu. Talvez seja mais propaganda do que qualquer coisa diferente disso, né? Mas queria que você falasse, né, para esse profissional hoje sobre o receio que existe dos profissionais serem substituídos, né? E eu tinha comentado, acho que antes da gente comentar, que talvez esse seja um receio até mesmo de profissionais de tecnologia, então a gente nem pode querer cobrar que isso não exista na cabeça de um profissional como o de RH, né? Ele vendo a coisa acontecer, a máquina de repente fazendo coisas mais rápidas, mas é importante a gente dar essa segurança, né, de que, olha, ferramenta, né, não é um substituto, justamente pelos pontos que a gente comentou da necessidade ainda de termos aqui alguém criativo, alguém empático, dando as ordens, digamos assim. Uhum. Acabou de me instalar aqui na mente um trocadilho, né? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Ah, vamos começar. Não, começa você. Qual que você acha que vale a pena dar primeiro? A falada boa é que a máquina não vai substituir o ser humano. Esse é o fato. Não vai. Mas calma, não parem de ver o vídeo agora, hein? A gente tem mais uma notícia muito Isso. importante. Pausa, pausa. Porque você já vai me falar, Dani, você tá maluca? Quantas empresas que estão informatizando todos os seus setores, substituindo seres humanos e tal. Então, isso ainda faz parte da boa. Por quê? O que está acontecendo, e também não é novo, é só a gente parar e refletir. É o processo de continuidade, de evolução. Sim. Então, se você para olhar os livros desde a primeira revolução industrial, nunca parou, e nem vai parar. Então, a primeira boa notícia é que as máquinas estão chegando cada vez mais rápido.
Não é diferente do que já Sim, ocorria na época dos nossos antepassados. A velocidade é o que está mudando. Nas antigas revoluções industriais, o que ocorria, e você deve ter ouvido falar isso, né? Os nossos pais, avós falavam: vamos começar a trabalhar cedo para você se aposentar, não, sim, né, não sei quando, cedo e tal. E eles viviam um cenário que eles poderiam se dar ao luxo de conseguir uma formação e aquela formação ser suficiente para a carreira inteira. sim, E verdade. isso mudou. E não mudou de agora, já vem mudando há algum tempo. Então, basta você olhar as carreiras de várias áreas que existiam alguns anos atrás e hoje já não existem. Então significa que a pessoa que estava lá atrás, ela perdeu o emprego e não tem mais? Não. Então, essa é a parte. Pode falar. Não, não, desculpa, eu só ia comentar que acho que a gente pode fazer um paralelo com o que você acabou de falar, né? A velocidade com que as máquinas hoje estão chegando é muito mais rápida do que no passado. E isso acompanha a nossa necessidade de atualização e de obter novos conhecimentos. Talvez, eu não sei se você ia por esse caminho, né? Mas foi o Sim, estalo sim. que me deu aqui. Exatamente, por isso que eu gosto de começar com a boa. A máquina não vai substituir o ser humano. A ruim, se você ficar parado, você vai ser Já era. substituído de qualquer jeito por outro ser humano que está mais qualificado que você. Olha que bizarro. É verdade, né? O problema talvez não seja a máquina no fim das contas, né? Seja a estagnação ali do profissional, né? E é claro, né? A gente, se for entrar em detalhes, a gente vai cair naquela história de que, de repente, para uns é mais fácil se atualizar e aprender novas coisas por conta de ter recurso para isso ou não, mas de maneira geral eu acho que esse é o grande conselho, né? Se atualize minimamente. A gente tem muito conteúdo bom na internet, inclusive para que a gente possa fazer isso, né? Aproveite as oportunidades, inclusive, que as empresas têm dado, mínima que seja, né? De poder se atualizar. Acho que é o grande conselho aí, né? Sim, e até para reforçar, o que está diferente hoje, também olhando do fator positivo em relação a alguns anos atrás. O conhecimento, ele está disponível de uma forma tão ampla, de maneira gratuita, para tantas pessoas, que tipo assim, é tanto conhecimento que a gente nem se dá conta. Então, minha outra dica para você e eu já vi isso muitas vezes, me dá dor no coração. Tem muita gente vendendo pacotes de treinamento, disso, daquilo. Não estou criticando quem está vendendo, porque está encontrando o mercado Sim. de pessoas sedentas pelo saber. Mas a minha recomendação é, principalmente as pessoas que estão em busca de oportunidades, já estão com um orçamento mais apertado, com uma série de compromissos, por favor, não invista dinheiro em informações imediatas. Tem muito conteúdo disponível de grande qualidade. Vou citar alguns exemplos. Então, o Celso também vai compartilhar depois. Tem o link para quem gosta de tecnologia, o curso da Cognitive Class. Depois tem o link do Bradesco. O Bradesco também tem uma plataforma de formação gratuita muito, muito robusta e super atualizada. Estou pegando aqui para não esquecer. E depois também tem a própria plataforma do governo para vários treinamentos. Então, todos esses três são links gratuitos. O primeiro, do Cognitive Class, oferece cursos de tecnologia e de várias áreas, com certificados da IBM, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas me escutam falando sobre isso e ficam assim: caramba, então eu vou ter um certificado da IBM que há 10, 15 anos atrás eu pagava uma fortuna para Pois é. conseguir. E a gente ficava, né, com livros Pô, nem super, fala. né, fazendo prova, não sei o quê, e hoje está na mão de qualquer pessoa. Então, isso é uma poderosa ferramenta, mas a gente precisa fazer o quê? Ter a informação de onde achar. Então, eu vou passar para você depois. Esse é o curso da Fundação Bradesco, a escola virtual, que tem formações de diversas áreas de conhecimento. Os cursos do Gov também, do governo, que disponibiliza de forma gratuita. Então, primeiro de tudo, só sair da inércia. Exato. Segundo, seja muito seletivo no que escolher. Porque se de repente você ficou muitos anos sem estudar, sem se atualizar, e de repente você já quer ir para um conteúdo muito complexo, a primeira reação que vai ter você vai se sentir muito distante.
E talvez isso seja um fator que te desmotive a querer se desbravar, a querer, né, ir à frente. Então começa de pouquinho em pouquinho. Outra vantagem desses cursos é que eles colocam em módulos de 5, 10 horas mínimas, assim, eles vão realmente abrindo, particularizando em diversos pequenos módulos, justamente para quê? Para não te deixar, Exato. Pra você ter aquela é, sensação da recompensa, né, exatamente, mais rápida, né? exatamente. Então é de verdade, tenha ânimo, disposição e comece do básico. Evite gastar dinheiro no começo com treinamentos. Esses que a gente está falando são treinamentos de fato muito relevantes. O primeiro passo sempre é mais curtinho, né? Então é importante a gente entender isso, assim. De repente, o passo lá do meio da jornada vai ser um pouco mais largo, mas esse agora é pequenininho, não tem problema algum, né? É bem por aí mesmo. Então já estou botando aqui o link também, Celso. Depois você vai ter muito trabalho para editar, um monte de coisa, mas enfim, é Vai isso. acabar os caracteres do descrição do YouTube só com o link da Dani aqui, não tem jeito. Antes, a gente tá chegando no fim, Dani, mas só para fechar, ainda dentro do tema IA aplicada na RH, né, acho que um ponto, é, como é que eu posso dizer, sensível, é privacidade, né? Eu acho que a gente fala de IA de maneira geral e privacidade sempre aparece ali. Você acha que esse tema costuma ser mais sensível dentro de áreas como o RH, já que a gente está falando ali da relação direta com pessoas e suas necessidades? Sem dúvida, tem um grau adicional de sensibilidade, porém ela não diferencia de qualquer outro negócio. Sim. Então, um ponto importante a gente costuma colocar aí como referência, né? Se você não pode falar para outra pessoa aquilo que você vai digitar, então você já Então, sabe qual é o limite. Pronto, exato. simples assim. Então, seja no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, se você tiver uma empresa que tenha ferramentas de inteligência artificial protegidas e que seja incentivado a utilizar, ainda assim, você precisa saber que tipo de interação que você está colocando. Sim. Então, o seu filtro é sempre esse. A minha consciência me deixaria falar com o meu colega do lado sobre esse assunto? Então você já vai tendo essa referência, seja sobre assunto de RH, seja sobre assunto. Imagina se você é um cost controller de uma empresa, imagina se você é um comercial de uma empresa. Exato. Então, e isso não é simplesmente usando as ferramentas na empresa. O seu próprio telefone, que é o seu pessoal, hoje as ferramentas elas estão tão conectadas porque você realmente tem sem perceber, e isso talvez você possa falar melhor do que eu, os seus dados, eles estão pulverizados, seu CPF está em uma série de lugares, seus e-mails e tudo, então, conforme você vai fazendo a interação, você de fato já tem essa pegada digital marcada muito facilmente. Então, essa é a dica. Se você não pode falar aquilo que você vai escrever, não escreva. Então é um cuidado importante porque vai além de ter ou não tecnologia que assegure a privacidade, vai muito do comportamento, vai muito do teu senso crítico mesmo, né, de entender se aquilo ali pode ou não. E aquilo, né? Acho que o que vale pra gente vale pro local que a gente trabalha, né? Se pode me prejudicar, eu não vou fazer, obviamente. O mesmo vale para a empresa, né? Se pode prejudicar o negócio, e é muito importante a gente entender onde que a gente está e o porquê que a gente faz o que faz, né? Acho que isso dá um grau maior ali de atenção quando a gente vai lidar, sobretudo com dados sensíveis, né? E como você falou super bem, para IA indifere. O cuidado que a gente tem que ter nesse tipo de ambiente é o que a gente tem no dia a dia, na rede social, nos aplicativos de mensagem, por aí vai, né? Ó, só para você ter uma ideia, um dos cursos que eu recomendo tá no próprio Fundação Bradesco, e são cursos com atualização muito rápida. Ele faz parte de um treinamento maior e ele chama Inteligência Artificial e o Novo Contexto da Cultura Digital. E ele traz muito sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, fala muito sobre Marco Civil da Internet, Sim. questões de ética, e é um curso gratuito também de 20 horas. Então, já fica mais uma dica. Dá para fazer muito dentro de um mesinho ali, hein? Não dá não uma hora por dia, se tu for.
Se tu for participar. Dani, queria dizer que é sempre um super prazer falar contigo, de Belfort Roxo pro mundo, como a própria Dani diz. A gente sempre tem conversas super agradáveis e, para mim, super ricas em conhecimento. Eu sempre aprendo muito quando eu te ouço. Não apenas quando estou conversando, mas quando eu ouço a Dani nos podcasts da vida aí também. E eu queria super te agradecer por enriquecer aqui o Tech Short e levar esse tipo de conteúdo para a galera que está aqui nos assistindo, sejam profissionais de tecnologia ou não, profissionais de RH ou não, né? Para qualquer tipo realmente de profissional que possa estar ouvindo hoje a gente aqui, tá bom? Super obrigado. Valeu, Celso. Muito obrigada também, viu? Grande beijo. Tchauzinho. É sempre muito bom falar com a Dani Luz e eu espero que vocês também tenham curtido o papo. Comente, compartilhe e taque o like nesse vídeo, além de se inscrever no canal, é claro. A gente tem que sobreviver até o vídeo 10, pelo menos. Ah, mas por que 10? Não sei. Acabei de inventar também. Mas aí depois a gente vai de 10 em 10. E como sempre, é um super prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e valeu!